Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente dá início a mais um encontro do Clube de Leitura de Angela Davis sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, contando novamente com a presença da Delza da Hora Souza. A Delza, que é socióloga, historiadora, militante do Subverta, do PSOL. Ela integra o laboratório da Utopia e UNEPESP, pesquisa saúde mental e cárcere, com ênfase em gênero e raça, junto ao Unesp HS da UFSC. Também gostaria de agradecer a presença no nosso encontro da Stephanie Vasconcelos e da Monize Gomes, as intérpretes de Libras. E hoje a gente vai estudar o 12º capítulo do livro, e é o nosso penúltimo encontro. E aí a gente vai falar então sobre racismo, controle de natalidade e direitos reprodutivos. Lembrando que para os integrantes que compareceram no final do encontro, a gente vai sortear um livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, que a Delza indicou em um dos nossos clubes, e vai acontecer no dia 16 de dezembro, o sorteio. E vou passar, então, a palavra para a Delza. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Delza. Seja bem-vindo todo mundo. Boa noite. Agradeço mais uma vez, então, a Isa, né, no lugar da pessoa que está representando o CACIG, que está representando Mulheres em Movimento, que está promovendo essa atividade do Clube de Leitura. A gente está aí quase no final, né? Chegamos aí à marca do 12º encontro. Foi sofrido finalizar esses últimos 2 encontros. Falei, meu Deus, será que não vai finalizar esse Clube de Leitura? Mas a gente falta pouquinho agora, né? Teremos encontro hoje, teremos encontro na próxima quarta-feira. E aí teremos encerrado, então, essa saga aí dos 3 encontros do livro, né? Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Agradeço desde já a presença dos intérpretes também, que estão possibilitando esse momento. E a gente quer demarcar isso, que os encontros que não aconteceram, seja porque ocorreram o processo dos feriados, a gente identificou que não tinha um quórum assim, suficiente para a gente fazer atividade, ou porque nos últimos 2 encontros a gente identificou que a gente não teria como promover a acessibilidade, né? E por estarmos aqui dizendo que estamos fazendo uma atividade antirracista, eu não queria, de forma alguma, contradizer essa nossa prática antirracista, promovendo um espaço onde pessoas que necessitam dessa acessibilidade não pudessem estar contando com ela. Então, desde já, a gente agradece a presença das nossas intérpretes, é muito importante ter vocês aqui conosco. Vocês possibilitam que esse espaço, ele de fato seja acessível, claro que conjuntamente com diversos outros fatores que o Clube de Leitura tem que proporcionar, mas eu acredito que a gente está no caminho, né? Se a gente não estiver fazendo exatamente certo, mas a gente está tentando, e isso já é muita coisa, quando a gente se propõe verdadeiramente fazer aquilo que a gente está pregando, né? Que a gente minimamente está discussando. Então é isso, hoje é o nosso 12º encontro. Eu acho que eu perdi até o time, né? Eu chegava aqui super tipo, no pique, mas como a gente ficou umas semanas aí, eu vou tentar entrar na onda aí do que era o nosso espírito do Clube de Leitura. Mas esse 12º encontro é um encontro bastante propositivo, bastante emblemático, no sentido de que ele nos traz uma série de discussões que não estão tão maturadas assim dentro do movimento feminista como um todo, nem mesmo no movimento de mulheres negras. A gente tem aí uma série de questões que estão envolvidas na sociedade a respeito do que é o aborto, a respeito do que é os direitos reprodutivos. E acho que é isso que vai ser massa para o encontro de hoje, né? Vocês trazerem questões que estão pertinentes, que estão nesse capítulo, para que a gente possa, então, pensar a nossa realidade, ver o que a gente pode, então, construir a partir dessas reflexões que a Angela Davis fez lá nos Estados Unidos e que não são tão diferentes aqui no Brasil. Então, esse 12º capítulo, ele tem como título Racismo, Controle de Natalidade e Direitos Reprodutivos. E a Davis, ela começa falando sobre, né, numa sequência do que ela já vinha debatendo, do que foi o movimento feminista, né, descortinando para a gente que muitas dessas pessoas que estão participando desse clube de leitura não tinha noção, assim, de como o movimento sufragista ele foi racista em toda a sua construção. Ele além de não estar possibilitando a construção
do movimento de mulheres negras, né, não está permitindo que esse espaço se ampliasse para essas pessoas negras. Ele estava agindo também como alguém que barrava, né, propositalmente o acesso dessas mulheres a esses espaços políticos de decisão de poder. E isso, com certeza, implicou na agenda dos direitos reprodutivos, né? Então, para quem não sabe, quando a gente fala sobre direitos reprodutivos, o aborto é uma dessas questões, mas falar de direitos reprodutivos nada mais é do que dizer que a mulher ela está pautando o direito ao seu próprio corpo, né? E isso é muito amplo. Então, ter ideia que o aborto é só uma dessas questões, mas a gente vai ter que enfrentar a questão da maternidade voluntária, involuntária, a gente vai ter que debater métodos contraceptivos, a gente vai ter que debater dentro dessa agenda também quais são as condições reais que as mulheres, né, e aqui falando de mulheres negras, quais são as condições reais que mulheres negras têm de falar com tranquilidade ou não sobre o seu corpo, de discutir a respeito daquilo que elas entendem, né, por saúde reprodutiva, e isso a gente sabe que ainda é um debate em questão no SUS hoje, né, com a política nacional de atenção à saúde da população negra. A gente tem avançado bastante nos debates sobre violência obstétrica, né, quais são as condições que mulheres negras têm ao gestar, no pré-natal, no parto, mas é um debate amplo. Então, a Davis, ela começa dizendo que a maternidade voluntária, ali no século XIX, né, quando as mulheres, e aí não eram ainda exatamente as mulheres negras, mas quando essas mulheres sufragistas, aí tinha numa ponta algumas mulheres negras tentando atuar, quando elas não eram impedidas pelas mulheres brancas, mas majoritariamente tinha um grupo de mulheres brancas já começando a falar sobre maternidade voluntária, né? Elas falavam, olha, a gente já está identificando que a gente não é mãe porque a gente decide, mas porque a gente gera essa criança e a gente não tem a opção de dizer não para o nascimento dessa criança. A partir do momento que a gente descobre que está grávida, né, o Estado diz que você tem que ter um filho, o patriarcado diz também, e o meu marido também diz. Então a gente tem que pensar que a gente está falando do século XIX, né? Muitas dessas mulheres que foram para o movimento sufragista entendiam que o casamento era uma escravidão. Elas usavam essa frase: o casamento é uma escravidão. Equivocadamente, elas comparavam, né, o casamento à escravidão, mas uma coisa era certa, né? O casamento funcionava como uma espécie de prisão para essas mulheres, né? Funcionava como um espaço de controle, porque esse casamento, se a gente parar para pensar as configurações de um casamento, as configurações do que é você, no século XIX, não poder pensar muito a possibilidade do divórcio, né? O que a sociedade pautava a respeito do direito da mulher a estar divorciada, a gente pode entender muito também dessa revolta dessas mulheres de não se identificarem mais dentro dessa instituição que é o casamento. E aí elas começam a repensar a ideia de maternidade e elas chegam no chamado maternidade voluntária. E aí, ao chegar nesse debate da maternidade voluntária, a Davis, ela cita aqui, né, a maternidade voluntária era considerada uma audácia, uma afronta e uma excentricidade em que pessoas que insistiam que a esposa não tinha direito de recusar se satisfazer os anseios sexuais do marido. Com o tempo, claro, o direito ao controle de natalidade, assim como o direito ao voto, seria um ponto mais ou menos pacífico para a opinião pública estadunidense. Então, levaram-se décadas, né, até que pudessem pautar de verdade o direito ao voto, tivesse de verdade seu direito ao voto ali, o sufrágio assegurado, assim como a gente levou décadas também, durante anos, para pautar o direito ao aborto. Né? Se a gente pegar a legislação dos Estados Unidos para a legislação brasileira, a gente vê que os Estados Unidos caminhou um pouco, digamos, um pouco mais rápido nesse debate sobre o direito ao aborto seguro, mas isso não quer dizer que o racismo não aconteceu nesses processos, né? Isso não quer dizer que a agenda ela não aconteceu de uma maneira segmentada, privilegiando novamente mulheres brancas. E aí a gente vai falar sobre esse controle de natalidade, né? Porque quando você fala de maternidade voluntária, você está dizendo que uma pessoa ela pode controlar, né, o seu próprio ciclo, ela pode decidir o que ela vai fazer com o seu próprio corpo. É muito do que eu penso quando eu vou falar de gravidez na adolescência, né? A gente não sabe muito bem, ou na verdade a gente sabe, mas pouco se debate por que meninas de 15 anos têm filhos, né?
a gente chega numa resposta muito óbvia logo de cara, que é porque elas engravidaram. E porque elas não tiveram acesso a métodos contraceptivos, ou porque elas não tiveram acesso à informação. Mas aí, se a gente for abrir a agenda mesmo do que é controle de natalidade, do que é direitos reprodutivos, a gente precisaria pensar de maneira um pouco mais ampla e mais abrangente o que é debater o direito ao próprio corpo para essas meninas. Por que a gente naturaliza a ideia de um número absurdo de mulheres engravidando na adolescência? A gente precisaria se abrir para fazer esse tipo de pergunta. Só que está naturalizado que quando uma menina, independente se ela tem 12, se ela tem 18 anos, se ela tem 17, se ela engravidar, ela vai ter um filho. E esses discursos justificam muito do que a gente viu aí recentemente, no ano passado, plena pandemia, o caso da menina de 10 anos, que mesmo tendo sido abusada pelo seu padrasto, ela precisou passar por todo aquele estresse, envolvendo inclusive a nossa querida ministra de Direitos Humanos aí da Mulher, a Damares, que insistia no direito de que essa menina, né, e aí agora já era mulher, né, agora não é mais uma menina, ela tinha que realizar então o procedimento do parto, quando na verdade se tratava claramente de um estupro, né, independente se a garota ela já chegou aos seus 7 ou 8 meses, ela está gerando um fruto de um estupro. E a sociedade, apesar dela dizer, a sociedade brasileira, né, apesar de falar que libera ou que apoia a ideia de um aborto em caso de estupro, ela não está preparada para determinadas discussões. Porque se tem muito o dilema ético, né, do que é a vida, e com quantas semanas a gente pode dizer que aquele feto é uma vida ou não. Eu vejo que essas questões acontecem também dentro do movimento feminista, né. Ao mesmo tempo que a gente debate que a vida é depois de um determinado período de gestação, a gente comemora essa mesma gestação logo no primeiro dia que a gente descobre, independente se está com 2, 3 semanas, e a gente chama isso de uma vida também. Então, isso me lembra muito também, isso me faz pensar que a gente não está tão seguro também desse debate a respeito do que é a vida. A gente não parece ter um estudo muito teórico aprofundado ainda dentro do nosso próprio movimento a respeito desses dilemas bioéticos, né? E que muito fundamentam a visão e a discussão da Damares, né? Então, quando a Damares vai para cima e diz, olha, mas faltam 2 semanas. Gente, desculpa, eu não sei. Tem um número que eu não sei se é da cadeia, de onde que estão me ligando. Mas ele não para de me ligar, eu já bloqueei, eles estão arrumando outros números para me ligar. E tá um saco, porque estão brigando o dia inteiro. Mas é isso. Talvez de vez em quando eu vou parar aqui, mas eu volto. E é isso, né? Quando a gente debate o que é essa maternidade voluntária e o que é direitos reprodutivos, a gente precisa encarar esse dilema que tá ali, né? Como um pano de fundo desse debate, que é o que é a vida. Então, se a gente consegue minimamente avançar nesse debate sobre a vida, sobre o que o movimento feminista concebe enquanto direito da mulher ou não direito da mulher, acho que a gente consegue minimamente ter um pouco mais de consonância. Acho que consenso não vai ter, né? Porque os movimentos feministas são múltiplos e ainda bem que eles são. E aí as pessoas vão ter maneiras também diferentes de pensar, né? Se a gente parar para pensar que o próprio movimento de mulheres, de mulheridades, né, africanas, que é o mulherismo africana, também tem uma forma muito particular de ver o aborto, né? Relacionando muito com a questão da ancestralidade, entendendo também quais são as questões ancestrais que estão envolvidas naquilo ali, né? Não é tão simples também a realização de um aborto. Agora, dentro do plano da discussão de saúde pública e dos direitos humanos, uma coisa a gente precisa ter em mente, né? Se eu concordo, se eu não concordo, se eu faria ou não faria, a gente precisa debater o acesso seguro dessas pessoas a fazerem um procedimento em que elas não precisem ficar ali numa condição de serem mortas mesmo pelo Estado, pela falta de acesso, né? E aí, enfim, o capítulo ele é bem, ele traz várias vezes a mesma questão da maternidade voluntária. A Davis pontua 2 questões que é sobre as chama de minorias étnicas, né? Que agem digamos, numa paradoxidade, né? De um lado, a gente tem mulheres negras ou não sendo alvo da discussão dessas mulheres brancas que estão pautando o aborto ali nos Estados Unidos, em 70,
e ela não consegue identificar muito a presença dessas mulheres negras envoltas nesse debate. E, por outro lado, ela se pergunta quais são as condições também que essas mulheres negras teriam para estar atuando nesse movimento, né, pró-aborto. E ela percebe que, na verdade, essas mulheres estão sobrecarregadas pela luta do racismo, né? Então, o racismo, quando a gente fala que lutar contra o racismo dentro de um espaço social é um compromisso político que todos deveriam assumir, é nesse sentido. Eu não tenho como ter condições de pautar direito ao aborto, pautar direitos que são importantes, mas que para a classe trabalhadora parecem secundários, porque ela tem necessidade de comer. Até necessidade numa cidade como Florianópolis, que a cesta básica é a mais cara do país, chega a quase R$ 800, seria o valor de um preço de uma cesta básica hoje, com o salário mínimo que a gente tem, que mal, se brincar, daqui a pouco não cobre mais a cesta básica, do jeito que está aí. Quais são as condições reais que essas mulheres negras estão tendo de pautar aborto, né? Se elas precisam pautar comida na mesa. Então, ser a cesta básica mais cara do país, acho que para mim isso já ilustra bastante, assim. E olha que a gente ainda tem uma das maiores coberturas de saúde pública, de saúde coletiva do país aqui, Florianópolis. Pelo menos antes do Bolsonaro entrar, a gente era uma referência, né, em saúde pública, em saúde coletiva. Eu não tenho acessado os números do ano passado para cá, mas até o ano passado a gente ainda continuava sendo bastante referência, assim, por ter atendimentos dentro da região municipal muito, muito bons, assim, né? Então tem uma cobertura muito boa. A gente tem aí o HU, né, que não é à toa que é procurado para os momentos tanto de partos ou para outros tipos de atendimentos. A gente tem o Carmela Dutra para o processo também de partos, que são chamados de partos humanizados. Agora, eu acho que a gente precisa se perguntar quais são as realidades hoje do Brasil, né? Pensando as regiões onde tem mais concentração de pessoas negras. E não à toa, se a gente parar para pensar, as regiões onde tem maior concentração de pessoas negras no país, onde também tem maior concentração de trabalho, e isso eu estou falando baseado numa pesquisa que a gente fez na UFSC ano passado, com a Fundação Perseu Abramo, onde a gente identificou que existe uma concentração real nas regiões Norte e Nordeste. Dentro dessas regiões tem cidades onde isso aparece de maneira mais latente, onde quanto mais pessoas negras a gente identifica nessas regiões, maior é a instabilidade econômica dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas elas estão trabalhando por conta própria, elas não têm renda fixa. Como é que a gente vai debater? E aí eu estou puxando para o debate da classe aqui. Como é que a gente vai debater o direito ao aborto sem debater classe? Como é que eu quero chegar em 2022 e sair nas ruas, defender um programa político, por exemplo, da minha organização, Subverto, e dizer que essas pessoas elas precisam se abrir para o debate ao aborto, se a gente não tem, o Eduardo colocou ali, o restaurante popular, se as pessoas elas não conseguem botar comida na mesa, você acha que eu vou começar com uma mulher trabalhadora? Talvez ela já tenha feito aborto, sim, clandestino. Não estou dizendo que essa mulher ela não tenha feito, não estou dizendo que ela não sabe o que é um aborto, ou que ela basicamente é uma bolsonarista porque ela não defende a pauta do aborto. Eu estou falando que para essas mulheres conseguirem se abrir para um debate tão polêmico como esse, onde num país onde a presença da Igreja Católica, das igrejas evangélicas são tão presentes nas periferias, né, nas comunidades mais vulneráveis socioeconomicamente, para essas pessoas, independente se elas já fizeram um aborto clandestino ou não, elas preferem seguir com a ideia de que o aborto não é uma coisa importante, que o político não tem que se preocupar com isso, porque na rua dela não tem coleta de lixo, na rua dela não tem saneamento básico, na rua dela não tem comida, sabe? E aí agora a gente vai sair um pouquinho dessa questão de classe e vamos ampliar, vamos pensar raça, né? Vamos pensar que essas pessoas elas já estão conseguindo entender essas questões e elas já estão dentro do movimento de mulheres negras agora. Só que essas pessoas, independente se elas estão dentro do movimento de mulheres negras, elas olham para as companheiras delas brancas e elas só veem situações de racismo dentro desses espaços. Um monte de mulher indo para uma marcha da vadia, por exemplo, gritando direito ao próprio corpo. E essas mulheres, elas sabem que o corpo delas já é visto o tempo inteiro como de uma vadia. E de maneira pejorativa, não como uma possibilidade de liberdade. Não como uma possibilidade positivada, né, do meu corpo, eu faço o que eu quero, se eu quiser eu posso ser uma vadia, se eu não quiser eu não vou ser uma vadia.
Para essas mulheres que estão marcadas dentro de lugares periféricos na cidade, elas não querem ser chamadas de vadia porque elas já sabem o que é para o corpo delas carregarem essas marcas. E não é à toa que a prisão no Brasil está associada às questões do aborto, estão associadas à questão da loucura. Se vocês pegarem a história, a Angela Teixeira fala disso, né? Em São Paulo surgiu, foi o primeiro espaço onde teve um primeiro chamado reformatório, e é muito maluco, porque essas mulheres que eram aprisionadas, as mulheres negras que eram aprisionadas nesses espaços, elas estavam em condição de um corpo que não precisava nem ser recuperado, porque não tinha recuperação para o corpo preto que estava ali, que foi preso porque que foi aprisionado ali porque, sei lá, cometeu um aborto, porque não estava cumprindo o papel de esposa adequadamente de acordo com o patriarcado, porque não estava, sei lá, tinha alguma coisa que já era enquadrada dentro da noção do patológico. Para essas mulheres negras, o que restava era a única possibilidade de ficarem naquela casa de recuperação de mulheres freiras, né? Eram freiras que cuidavam, as irmãs do Bom Pastor. Essas mulheres, elas eram submetidas às condições de servidão. Então, o papel delas era esse, ficar ali servindo as freiras e servindo as mulheres brancas, companheiras delas, que estavam ali também na mesma condição de aprisionamento, mas que ainda era vista como um corpo recuperável. Então, essa noção de penitenciária vem daí, né? Uma noção de que você está ali para cumprir uma penitência, você está pagando por algo que você fez, mas você tem seu corpo ainda é visto como um corpo recuperável. Para essas mulheres negras, nem isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para a questão racial, ela se soma de uma maneira muito, muito pesada em qualquer contexto. Se você está enfrentando questões que eu não estou dizendo que são menos importantes de classe, eu consigo observar que você encontra mais companheiras dispostas minimamente a te ouvir e a minimamente pautar, nem que seja de maneira reformista, o teu problema. Mas quando você debate o racismo, ele está tão estruturado dentro das próprias questões de raça, de classe que tu já passa, que ele é visto só como uma questão de classe. Então, se a gente for entender por que a cesta básica de Florianópolis é a mais cara, a gente precisa pensar quem são as pessoas que moram nessa cidade, né? Quais são as possibilidades de resistência que as pessoas daqui também têm feito sobre essa cesta básica. Quem são as pessoas que mais são afetadas com uma cesta básica sendo a mais cara do país? A gente precisa falar das questões de raça. Quem são as pessoas negras, brancas, enfim, LGBTs? Quem são os grupos populacionais que conseguem comprar uma cesta básica hoje? Qual é a renda per capita da cidade, né? Qual é o IDH, enfim, do estado? Essas coisas todas precisam vir, porque a gente não pode simplesmente ir na rua, levantar uma bandeira e dizer lencinho pro aborto e fingir que a gente está englobando todo mundo, é pela Ai, qual era a frase que eu sempre falava? É pela vida das mulheres, né? É pela vida das mulheres, quando na verdade eu não paro para pensar se todo mundo tá. Se as minhas colegas de movimento estão comendo, né? Estão conseguindo colocar comida na mesa para os seus filhos. Um outro debate que a Davis traz, que eu acho muito importante, que é um debate que surge hoje ainda, é sobre a questão da esterilização, né? E isso tá diretamente ligado à questão dos direitos reprodutivos, porque quando a gente vai falar sobre direitos reprodutivos e quando a gente vai falar sobre, né, o que é uma gravidez planejada, o que é um planejamento familiar, a gente tende muito ainda a colocar no lugar do corpo da mulher, né, essa responsa toda de planejamento familiar, do que essa mulher tem que fazer para se cuidar, para evitar que uma criança venha. E não é à toa que mulheres negras ouvem com muita frequência, quando elas vão ter um parto, que elas estão ali. Ah, mas na hora de fazer foi bom, né? Isso, assim, a minha geração de irmãs, de familiares, todos ouviram. Eu espero que se um dia eu decidir gerar uma criança, eu não precise ouvir esse tipo de coisa, né? A gente já tenha avançado bastante no Sistema Único de Saúde. Mas mesmo sendo um Sistema Único de Saúde, que pauta a universalidade, equidade, o melhor tipo de atendimento possível, sem questões de diferenças e tudo mais, a gente ainda tem o racismo ali penetrado na ação dessas pessoas, porque quem está fazendo o serviço público acontecer são pessoas. E pessoas estão onde? Na sociedade. E a sociedade é o quê? Racista. Então, ignorar que o racismo está presente no atendimento
daqui profissional de saúde é um erro, né? A gente precisa pensar em formas de atenção, de cuidar em saúde, onde isso cada vez mais seja combatido, isso não seja mais uma prática onde as pessoas tenham que vivenciar. Alguém colocou um comentário ali, deixa eu já dar uma olhada, sobre a esterilização, né? Mas, enfim, seguindo essa linha aí do que eu ia falar sobre a esterilização, não é à toa que mulheres negras, quando chegam com um projeto político, isso é bizarro. Então, ver o quanto que, às vezes, até grupos, né, ditos de esquerda, assim, vem com essa ideia, né, de que, olha, mulheres que já têm 3, 4 filhos, na verdade, têm 3, 4 filhos porque não tiveram acesso ao planejamento familiar. As pessoas partem dessa ideia logo a priori. Elas não conhecem a realidade muitas vezes das pessoas, elas não sabem o motivo que levou essas pessoas a decidirem ter 3, 4 filhos, porque a grande questão não é se a pessoa quer ter 3, 4 filhos. Quais são as condições reais que essa pessoa tem de decisão, né, sobre o seu corpo e também da questão de classe. Porque é muito fácil eu falar pro filho do trabalhador que ele não tem que ter filhos, mas eu continuar lá em cima, né, promovendo genocídio numa presidência da República. Eu continuar aí desviando todos os recursos possíveis da saúde, da educação, do acesso aos direitos básicos, e aí simplesmente dizer que o problema é porque as pessoas elas têm filhos e elas ficam dependendo de programas do governo. Isso eu escuto de gente que fica fazendo ação social na comunidade. Não estou falando de gente da comunidade, apesar de que esse discurso também acontece no senso comum das pessoas que vivem a própria realidade, né? Esse tipo de realidade, mas o que eu tô falando é de pessoas que estão em espaços políticos sérios, que debatem esse tipo de coisa e que ainda reproduzem. O grande problema é porque as pessoas têm 3, 4 filhos. Isso quando não defende que essas pessoas sejam esterilizadas, né? Isso quando não defende, como aconteceu agora recentemente aqui em Florianópolis, a gente tem um caso emblemático, é o caso da Andriele. Para quem não sabe, a Andriele é uma menina de 21 anos, uma mulher de 21 anos. Não sei se ela já fez 22, mas ela tinha 21 anos no momento. Ela deu entrada na HU, teve a sua filha, que é a Suzy, e ela saiu do hospital sem a Suzy, né? Foi impedida de viver a maternidade com a Suzy, porque ela já tinha aí nas costas todo um processo de quase 7 anos, passando pelo conselho tutelar, enfim, uma garota que estava em conflito com a lei desde muito nova, né? Envolvimento com drogas, envolvimento com várias substâncias. Então ela já fazia um tempinho que ela já não estava mais usando, estava sendo acompanhada por pessoas do movimento de direitos humanos, movimento negro, ela estava buscando ajuda para levar essa gestação da melhor forma possível. Ela já tinha entendido que ela estava com suporte para sair dessa situação. E ela deu entrada no HU e ela saiu de lá sem a guarda da criança. Quero pontuar duas coisas, né, que muitas vezes está sendo difundida de maneira equivocada, né. O HU não tirou a criança dela por tirar. Então, houve uma denúncia, o Conselho Tutelar precisou agir, porque quando o Conselho Tutelar recebe a denúncia, ele atua, né, e essa denúncia veio da própria família, onde a família entendia que não ia cuidar dessa criança e, portanto, podia colocá-la para adoção, porque não botava mais fé na recuperação da dependência de drogas da Suzy. E aí o que aconteceu foi que tiveram uma série de vícios, né, no processo da guarda da menina, não podia ter tirado da maneira como tirou, de forma arbitrária, sem passar por uma audiência, enfim. Como teve uma visibilidade muito grande para muitos portais de notícias, esse caso está sendo recorrido e a Suzy, eu tenho visto na rede social a Andriele postar que está fazendo um vídeo chamada com a Suzy, que é a bebê. Olha o nível, né? Uma mãe ter que ver a filha por vídeo chamada. Assim, uma série de violações de direitos, e eu fico me perguntando quais são as possibilidades reais que a Andriele tem de debater o direito ao corpo dela, sabe? Será que ela teve anterior à vinda da Suzy? Será que ela tem hoje ainda? Pensando hoje, ela está rodeada de uma rede de pessoas, tanto de gente que realmente está atuando para ajudar, quanto de gente que quer likes, né? Postar notícia e ganhar os likes porque está se preocupando. Quando, na verdade, a gente vê essas mesmas pessoas reproduzirem o mesmo discurso sobre outros corpos. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para avançar nesse debate sobre direitos reprodutivos, e eu acho muito importante que a Davis tenha dedicado um capítulo só sobre isso, porque para ela ter debatido isso, é porque ela entendia que esse era um assunto muito importante para a gente conseguir
avançar numa luta de um feminismo que não fosse racista, né? De um feminismo que não fosse segmentado como esse que foi construído como sufragista. Ela traz outras questões também, né? Como a temática do amor livre, né? Então ela cita uma mulher que debatia a ideia do amor livre, a Victoria, né? E essa mulher ela dizia que a mulher que se submete à relação sexual contra a sua vontade ou desejo praticamente comete suicídio. Quanto ao marido que a obriga a isso, comete assassinato e deve ser punido. Como seria caso ela tivesse estrangulado até a morte por rejeitá-lo. Então ela já pautava essa questão de que a mulher não tem que submeter a relações sexuais dentro do casamento, né? E hoje a gente já tem uma discussão bem mais ampliada sobre estupro marital, que é uma coisa que ainda ocorre bastante, né? Homens que forçam mulheres a ter relações dentro dos relacionamentos, independente se é de casamento ou não. E ela ia mais longe, ela dizia que era possível o debate de um amor livre. Ela falava que essa possibilidade de a gente se abster de relações sexuais no casamento como meio de controlar a gravidez foi o tempo inteiro, constantemente associada à ideia de ser contra o casamento, né? Por quê? Porque a gente tem, novamente, toda uma questão religiosa que fala, né? O próprio casamento católico estabelece que o casamento tem que estar aberto, né, à vida, porque não é só um casamento, é um matrimônio, é um sacramento, então tem que estar aberto à vida e, portanto, não tem que fazer uso de métodos contraceptivos. No máximo, lá o método Billis, mas aí não é com esse intuito de necessariamente evitar uma gravidez, no máximo para um planejamento familiar, visando, então, essa abertura à vida, para que Deus possa atuar naquela relação, enfim. Transportando para uma realidade que não tem nada a ver com alguém que seja católico ou não católico, que não esteja vivendo, nem conhece esse discurso que eu acabei de falar agora. Na prática, a gente vai ter ainda a influência desse debate que eu acabei de trazer para vocês, da relação religiosa, nas relações sociais. Porque a gente traz isso de gerações, né? A gente ouve os nossos mães falarem que o homem trai, que tudo bem, o filho fora do casamento, tudo bem a mulher ter filhos, porque é isso mesmo, uma mulher que não tem filho, logo não tem família, né? Logo ela não tá servindo a sua própria natureza, né? Como pode a mulher dizer que não quer ter filho? Isso ainda é uma polêmica, né? Imagina, falar que não quer ter filho. Eu lembro que há uns tempos atrás, isso para mim era uma questão muito séria, assim, eu tinha isso muito certo, que eu não teria filhos, hoje eu já não sei, mas eu tinha isso muito certo que eu não queria ter filho, e continuo não tenho muita certeza também se vou querer ter filho. E era um problema para as pessoas que não estão dentro não estão dentro das minhas relações de intimidade, sabe? E essas pessoas, elas se incomodam porque o discurso patriarcal é de controle do corpo da mulher, né? É de controle sobre a nossa própria decisão do que a gente vai fazer com isso. E aí eu acho que para a gente conseguir avançar nessa noção do que a gente quer debater de política de natalidade, de política de controle e de direitos reprodutivos, a gente precisa ter sempre em mente que a gente tem um histórico aí pesadíssimo, né, de muitas gerações, de muitos séculos, onde o corpo da mulher negra ou era para procriar, para gerar mais uma pessoa que seria escravizada, ou ele estava numa condição sempre de promiscuidade, né? Então, uma mulher que tem muitos filhos, uma mulher negra que você encontra com 19 anos com 3 filhos, automaticamente ela é vista ali naquele espaço que ela chega como alguém promíscua, né? E aí é nesses dois lados. Ou ela é uma promíscua, ou ela é alguém que logo é colocada no lugar de coitada porque não acessa debate sobre direitos, sobre método perceptivo, né? Porque meio que a pauta dos direitos reprodutivos se resume para essas pessoas a métodos contraceptivos. E aí a gente precisa avançar, né, para discutir também que métodos contraceptivos são esses que a gente está pautando, quais são reais as condições que mulheres têm de pensar métodos contraceptivos que não sejam adoecedores. Tudo isso são questões que eu gostaria que vocês trouxessem aqui agora para a gente debater, porque já são 8h40, senão a gente não vai ter debate. Mas a Davis, ela traz muito bem esse capítulo, assim, pontuando esses 3 pontos que eu vejo. O ponto, inicialmente, da maternidade voluntária como sendo ali a pauta eixo, né, que digamos que seria axial, assim, do debate.
Aí a gente tem a questão da quais são as possibilidades reais das minorias étnicas estarem pautando, encapando essa luta, e o debate sobre a esterilização como um projeto de Estado, né, um projeto genocida de Estado, a respeito desses corpos de mulheres negras, como solução para a discussão dos direitos reprodutivos. É isso, muito, muito obrigada. Vou deixar vocês trazerem as questões agora. Obrigada, Delza. Primeiramente, eu queria, né, agradecer, muito bom essa fala inicial, né, antes das nossas discussões. Queria lembrar o pessoal de assinar a lista de chamada, então eu vou enviar novamente aqui no chat. E gostaria de saber quem que gostaria de falar agora, que aí a gente pode fazer a listinha. Então, caso alguém queira falar, eu ia pedir para vocês colocarem o nome no chat, para a gente se organizando, ou levantar a mãozinha. A Ana se inscreveu. Pode falar, Ana. Obrigada, Isa. A minha internet tá meio ruim, então se eu travar é por causa disso. Esse capítulo me lembrou bastante um acontecido que teve, acho que foi no início desse ano, que a Damares e o Ministério da Família e tudo mais, eles fizeram uma perseguição ao portal Asmina, que é uma plataforma de jornalismo independente de gênero, e foi, se eu não me engano, foi a primeira plataforma aqui no Brasil que fez uma reportagem, né, sobre como fazer o aborto legal e seguro. E aí eles fizeram também um link assim com algumas organizações do terceiro setor de direitos humanos que faziam envio para países, né, como aqui o Brasil, que é proibido os medicamentos que induzem o aborto, né? E eles fizeram essa parceria, então, nomeando as organizações, como fazia para pedir o medicamento, e o governo perseguiu o portal, se eu não me engano, processou eles, mas a reportagem continua lá, né? Então, isso me lembrou bastante esse acontecido também, essa perseguição, né? E era mais um comentário, assim, e também sobre essa questão da esterilização ser um projeto político muito forte, né? Que a gente ouve bastante. E eu imagino que ano que vem, que vai ser ano eleitoral de novo, a gente vai voltar a ouvir sobre isso, né? Eu acho que ele é um discurso que ele aparece, assim, um pouco por baixo dos panos, mas que ele está lá, muito como o governo atual, por exemplo. E, enfim, eu me lembro que é bem raro, né, a gente ver reportagens que falem sobre isso, que falem sobre os métodos abortivos, né, de aborto. E então teve esse caso de perseguição que, se eu não me engano, foi no início desse ano. Oi, gente. Uma coisa. Eu fiquei travada aqui. Vamos lá, pode falar, Isa. Eu lembrei de uma coisa no livro que fala assim dessa questão que você também comentou, quando a Angela fala ela da esterilização, que ela muitas vezes, né, tipo, ela é eugenista. Eu lembrei que quando a gente estava fazendo os posts da Luísa Bairros para o Mulheres em Movimento, eu lembro de ter visto uns textos dela que falava de uma CPI que teve aqui no Brasil, que foi sobre um escândalo de um caso que os Estados Unidos estava investindo dinheiro em vários países, países da América Latina, na África, na Ásia, para incentivar, né, laqueadura e essa questão de tornar mulheres inférteis. Porque teve esse estudo aí norte-americano e eles consideravam que alguns certos países em desenvolvimento, né, países do terceiro mundo, representavam riscos para a democracia estadunidense e que esse seria uma estratégia.
E aí, então foi financiado, né, pelos Estados Unidos. E aí teve essa CPI. E a Luísa Bairros foi um dos grandes nomes que falou dessa CPI, a Jurema Werneck. E é bem interessante. Eu acho que, como a gente já. A Luísa Bairros, né, é um dos nossos grandes nomes do campo de públicas. Seria até interessante a gente falar isso no nosso Instagram do Mulheres em Movimento. Porque ela fez uma pesquisa assim bem. Tipo, ela comentou bastante sobre isso, sobre esse escândalo que aconteceu. E além desse escândalo que teve, né, que foi financiado pelos Estados Unidos, também tem essa questão no Brasil com os indígenas, né, que algumas assim, missionários das igrejas, e inclusive também políticos, também incentivam muitas vezes a latradura e essa questão, né, na população indígena, é, por uma questão assim política também, né? Para tipo pegar a terra deles, enfim, e diminuir esse poder dos indígenas, diminuindo cada vez mais a população e aniquilando, né, a população indígena. Então, isso tem muito no Brasil. E a outra coisa que eu também lembrei, aplicando aqui para o nosso país, é tipo pensar também no conservadorismo e nessa questão da ditadura militar. Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele é lá de Foz do Iguaçu. E eu não sabia que lá, né, é um território assim que foi muito dominado na época da ditadura pelos militares. E aí, quando eles estavam construindo a usina de Itaipu, os próprios militares, eles eram donos de bordéis, enfim. E aí a gente vê essa questão do conservadorismo, enquanto na ditadura militar, e a gente tem isso aí presente até hoje dos militares, e dessa questão do conservadorismo, enquanto eles vêm com essas falas reprimindo os nossos corpos e todas essas coisas de conservadorismo no discurso, né, para reprimir o nosso corpo e o aborto, etc. Na prática, o que eles fazem, a gente pode ver como exemplo da ditadura, que eles usaram o dinheiro público na época da ditadura para construir esses bordéis. E aí hoje, eu não sei disso, mas ali em Foz do Iguaçu existem muitas pessoas que não têm pais e não sabem quem são, né? Porque são os militares. E aí muitas mulheres que trabalhavam ali naqueles bordéis ficaram com doenças, né? Ficaram com doenças, tiveram filhos e aí ficaram com filhos sem pais e sem dinheiro aí para se sustentar. E aí eles não reconheceram, não teve direito à pensão. Então a gente vê como é uma hipocrisia também, né, desse discurso que está ali reprimindo a gente, falando para a gente não abortar, pipipipopopó, e aí na prática não tem nada a ver com o discurso deles, e aí gera todo esse transtorno. E a outra coisa que eu pensei, assim, uma hora no livro, a Ângela fala da questão, né, das mulheres negras, e que uma desculpa das mulheres brancas é que as mulheres negras estavam muito ocupadas, e a gente vê isso, assim, realmente, essa universalização, né, de tudo, assim, que incomoda muito em qualquer movimento. É como se as mulheres negras, tipo, fossem todas com os mesmos ideais, com os mesmos valores, com os mesmos objetivos de vida. Então, isso irrita muito, né? E é um grande problema, assim. Eu não sei explicar muito como eu queria dizer isso, mas querer generalizar isso. Então, tipo, porque as mulheres negras isso, ou as mulheres aquilo, ou isso é bem complicado. E, enfim, porque eu não sei explicar o que eu estava pensando, mas é isso que eu pensei. Vou trazer logo essas duas questões aí, se alguém quiser se inscrever até o final da minha fala, que senão eu não consigo, senão vai passar muito tempo das meninas para interpretar. Mas, obrigada, Isa e Ana Beatriz. A Ana trouxe essa questão, né, da Damares. Sim, eu lembro muito que, para mim, assim, o que mais pegou mesmo foi aquele lance assim, que foi absurdo, né, da Damares interferir, cara. Ela interferir no hospital, né, público para que a menina tivesse a criança, se tratando de uma adolescente, de uma criança, né, porque ela não tinha 12, 13 anos.
Era uma criança que estava sendo submetida a um parto de um estupro. Eu fico me perguntando, né, quanta negligência, assim, porque para chegar no ponto de uma gravidez se desenvolver a praticamente ali 8 meses, né, que falta 7 meses já, é porque realmente onde que estava, né? Onde que estava essa família? Onde é que estavam? E aí pensando família, não estou falando só da figura da mãe, da avó, que é sempre as figuras que vêm à mente, né? Mas cadê as pessoas dessa família? Porque são os próprios discursos, né, que estão sempre colocando lá, que a gente tem que se comportar de um jeito X, de um jeito Y. Mas esse mesmo discurso é muito contraditório. Semana passada eu postei, depois eu tirei, porque eu tenho muito mais de adolescente no meu perfil, e eu tenho que procurar um jeito mais didático e educativo de abordar, porque senão, ao invés de ajudar, faz o povo ir embora. Mas eu fico muito brava quando vejo aquele discurso da menina. Ah, porque a menina está sendo exposta na internet. A mesma mãe que faz o mesmo discurso, que faz a mesma exposição com a filha dentro de casa. Só que é isso, essas mesmas pessoas são as mesmas pessoas que são contra a educação sexual nas escolas. As mesmas pessoas que sexualizam o corpo dessas meninas são as mesmas pessoas que são contra a educação sexual nas escolas. Então, a quem interessa, né, a não educação sexual nas escolas. Falar de educação sexual nas escolas é fundamental se a gente quer debater direitos reprodutivos. E lembrar que o nosso racismo está aí. Então, não vem me pautar uma educação sexual totalmente branca, né, uma educação sexual branca para as realidades das periferias, porque não vai colar, vai dar ruim de novo, como tem dado ruim com todo tipo de educação que vem pautada dessa maneira. Então, teve esse caso que foi vexatório, foi assim, o mais marcante. Eu acho que eu tinha alguma dificuldade de enfrentar o debate sobre direito ao aborto, por vir de uma família tradicionalmente muito religiosa, assim, e de como fazer esse debate ser minimamente atraente. Ali eu entendi que não vai dar para ser atraente, é isso mesmo. É difícil e a gente vai ter que pautar que é um direito da mulher. E aí, claro, encontrar, se for levar isso para um plano político, um plano de projeto político e debater com as comunidades, é entender primeiramente quais são as necessidades dessa comunidade, né? Porque chegar lá dizendo, e a Davis trouxe isso, né? Que o debate do controle de natalidade não pegava, porque as mulheres brancas do movimento sufragista, elas tinham as pautas delas que eram pautas que não eram da classe trabalhadora pobre, não era das mulheres negras pobres, que era de que, estou pautando porque eu quero ter a minha profissão, né? Eu estou pautando direito contra a natalidade porque eu quero poder, sei lá, chegar aos 40 anos com a minha carreira deslanchando, sempre pautando acesso a bens que não é bens que aquelas trabalhadoras estão acostumadas a acessar. Então, para ela, tanto faz. Por que o debate da universidade é um debate ainda tão difícil de chegar para as comunidades? Porque chega de uma maneira como se fosse tipo assim, nós estamos aqui, vocês estão aí, e a gente está trazendo aqui, que agora a gente acessou isso aqui, né? A gente acessou o céu. A gente está trazendo para vocês que estão aí embaixo, que estão lutando para encontrar o lugar do céu. Então, a gente está no céu, venham conosco. Então, enquanto esse debate for vindo de cima para baixo, ele não vai ser ouvido, né? E também está pronta para ouvir mulheres que não querem colar conosco, de que reconhecer que os nossos corpos não são universais e que nem todas as mulheres querem ser feministas e que nem todas as mulheres querem pautar o direito das mulheres, é uma questão que a gente precisa também, já era para ter entendido, né? Não sei por que não entendeu ainda. As pessoas não vão colar tudo conosco. O que a gente precisa é minimamente entender as coisas que a gente não entendeu, que já era para ter entendido, para que quando essas pessoas que estiverem dispostas a colar conosco, estiverem dispostas a construir conosco, a gente conseguir construir com elas de igual para igual. Não estar ali com as ideias totalmente embranquecidas, totalmente segmentadas, achando que o nosso é melhor, achando que o meu jeito de propor a vida do outro é melhor, né? Então, é muito comum nos debates de rede social as pessoas estarem lá dando pitaco sobre a vida dos outros, quem é que tem que ter um filho, quem é que tem que ter 2 filhos. Para mim, está muito claro que se eu não tenho condições de me sustentar com uma cesta básica como está em Floripa, eu não tenho que ter filho. Mas essa mesma noção não precisa ser da outra pessoa. Ela pode ter uma noção diferente de criação de filhos. Inclusive, tem aí, né, as novas maternidades, novas maternagens coletivas,
e as pessoas elas vão viver da maneira como elas acharem que faz mais sentido para elas. O que a gente precisa estar discutindo é quais são as possibilidades que essas pessoas têm, inclusive, para criar essas crianças, né? E está lutando para que políticas públicas, direitos, sejam acessíveis para essas pessoas, que elas possam acessar, que elas não tenham que encarar a geração de uma criança também como um peso, porque a gente agora inverteu, né? Então, tem um grupo de mulheres aí inclusive, eu faço parte da universidade, que se descobriu que estava grávida e acha que é o fim da vida. Por quê? Porque a universidade é totalmente branca, vê isso como um grande peso, um problema para o processo de produção acadêmica, que também é capitalista, né? Então, eu fico me perguntando direto, assim, né? O que o meu povo ancestral acha disso também? Porque para as mulheres indígenas, por exemplo, está claro que a criança é da comunidade. A criança não é só da mãe e do pai, né? E aí é isso, pensar quais são as múltiplas possibilidades de maternar, pensar quais são as possibilidades que as mulheres estão tendo de falar sobre o seu próprio corpo, de decidir sobre as próprias vidas. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí, atravessando já, que eu já falei um pouco da questão da Isa, mas só para não deixar passar a Luísa Bairros, sim, a gente tem uma rede de mulheres hoje que fazem uma atuação muito, muito intensa no Brasil, né? Sem falar todas as feministas negras do feminismo negro, com Sônia Carneiro, que já atua dentro de diversas pastas e tudo mais, mas a gente tem aí a Rede Crioula, a gente tem a Anistia Internacional, que daí a Jurema Werneck atua muito bem, né? Por ela ser uma médica negra, no Rio de Janeiro, e por ela, não por ser médica, né? Porque o debate de discussão do aborto não é só dos médicos, mas ela percebeu logo no seu processo de construção de carreira que o lugar que ela ocupava ali era um lugar muito privilegiado, né? E que era um lugar que ela não encontrava não encontrava o seu povo, não encontrava os seus pares. E ela decidiu fazer um enfrentamento real, assim, ao racismo dentro desse espaço de trabalho. E hoje ela vem trabalhando muito bem o debate da saúde da população negra, enfim. Eu fui atrás, né, para ver essa questão aí da saúde da mulher, que é a PNAISM. E aí eu vi um discurso aqui da Lélia Gonzalez, não, da Luísa Bairros, que na época era secretária aqui da CEPIR, né, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que ela diz, nós nunca conseguimos fazer, ela falou lá na ONU, em 2004, nós nunca conseguimos fazer um programa de assistência integral à saúde em 2015. Nós nunca conseguimos fazer com que um programa de assistência integral à saúde da mulher fosse totalmente implantado, e um dos motivos são as questões religiosas, porque na saúde integral está embutida a questão do aborto e dos anticonceptivos. Com esse congresso, né, ela está falando bem com Cunha, né, é impossível discutir aborto, por exemplo, mas nada disso vai impedir que continuemos lutando pela legalização. Não vamos nos intimidar com esse presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Além disso, estamos alinhados às propostas de globalização. Não estamos alinhados com as propostas de globalização neoliberal que não estão, né, dispostas a dialogar com o SUS. É preciso fazer um resgate desse sistema. Então, uma mulher com um debate assim, extremamente afiado, né, ela sabia o que estava sendo colocado ali de possibilidade dentro daquele Congresso Nacional, que era quase possibilidade nenhuma, né? Mas ela tinha muito firme que a questão racial ela era uma questão atravessadora, né, desse debate, e que não tinha como a gente avançar sem enfrentar a lógica neoliberal. Então, para quem fica falando aí que o movimento negro é capitalista, eu não sei de qual movimento negro está falando. Às vezes está falando do movimento negro que surgiu ontem, uma página no Instagram e está seguindo. Isso é bem comum. A Isa falou disso no encontro, né? As pessoas criam seus próprios Instagrams, ficam aí falando bonito, e o povo acredita que isso é um movimento negro. Eu produzi agora na escola uma exposição sobre o mês da consciência negra, e uma das coisas que eu deixava muito claro para os alunos é, se vier coisa aí do TikTok, eu não vou aceitar, porque vocês ficam ouvindo aí qualquer gente falar das coisas e vai trazer como material sério, e não é. Vocês têm que começar a entender que essas coisas que estão na internet não é verdade absoluta. Vocês precisam começar a pesquisar, vamos discutir feminismo negro, escolher o tema das tranças africanas, joga lá, pesquisadora sobre tranças africanas, vê quem são as mulheres que estão falando sobre isso. Não sai pegando qualquer discurso. Porque o que mais tem é discurso de gente que, inclusive, vai usar a discussão da representatividade para ferrar mais ainda o movimento. E a gente muitas vezes não sabe por quem que essa pessoa está sendo financiada,
quais são os interesses particulares dessas pessoas, além das possibilidades de elas não serem obrigadas a concordar com o que a pauta realmente diz, né? A gente precisa estar aberto para isso. Não é porque eu sou mulher negra que necessariamente eu estou também interessada em debater os meus direitos, enfim, contraditoriamente. Mas isso é uma possibilidade, a gente precisa lidar com isso, né? Vamos lá, já deu 9 horas, vou ouvir a Gabriela rapidinho. Gabi, só vou te ouvir agora e responder rapidinho. Oi, gente, tá dando pra ouvir direitinho? Sim, Gabi. Boa noite, gente. Boa noite, Delza. Eu queria falar, são 2 comentários também. Um deles, os 2, na verdade, são guiados pelo que a Ana falou e pelo que o José falou. O primeiro é sobre as mulheres pedirem autorização, né? Na verdade, assim, o SUS estava pedindo autorização, mas eu vi uma reportagem sobre... era uma campanha em vários municípios, né? Pequenos municípios mesmo no interior. Não lembro agora o estado. E eram vários estados, né? E era uma campanha para laqueadura e para colocar DIU e tudo mais. Só que, assim, era por livre e espontânea vontade da mulher. Não era uma coisa, tipo, uma campanha política de esterilização, vamos dizer assim. É porque realmente elas não tinham acesso, né? E aí eles estavam fazendo isso para que elas tivessem qualidade de vida, porque elas não conseguiam controlar ou coisa parecida. E aí entram 2 pontos dentro de um mesmo, né? Na verdade, 3 pontos. O primeiro que eu notei é que grande parte das mulheres que tinham no máximo 40 anos, tinham, sim, muitos filhos, porque não tinham acesso aos métodos contraceptivos, e grande parte delas eram mulheres negras. O segundo ponto, mesmo que a campanha fosse realizada por mulheres e para mulheres, grande parte das mulheres que estavam sendo atendidas pediam autorização para o marido ou pensavam demais no marido e acabavam desistindo no momento da operação. Ou seja, tipo, já é muito difícil para uma mulher conseguir ter acesso a todas as informações possíveis de método contraceptivo. Eu mesma, que eu tenho certeza que estou do alto dos meus privilégios, ainda tem coisas que eu descubro hoje, sabe? E tendo acesso, imagine para elas. E aí já é muito difícil chegar. E quando chega, o sistema patriarcal, o sistema racista também, porque, como eu falei, a grande parte delas eram mulheres negras, impede, sabe? Tá totalmente enraizado nelas. E, logicamente, que elas não têm como enxergar isso, porque elas não têm como, sabe? Não têm acesso a isso. É muito fácil a gente falar, né? Como você falou delas, por que muitas meninas de 15 anos têm filho, né? Grande parte dessas mulheres tiveram filhos na adolescência ainda, e tipo, não teve educação sexual, mas, poxa, não chega nelas, sabe? É muito fácil cobrar da mulher, mas como é que vai chegar isso numa pessoa que está no interior, sabe? Numa pessoa que nem foi para a escola. E o outro ponto, além desses 3 todos aí, né, que eu sei que foi muita coisa, mas um outro ponto que saiu hoje, a gente, tipo, barulho, é que teve uma PL hoje, eu não sei se ela só é de Florianópolis, ou, na verdade, acho que ela não é de Florianópolis, acho que ela é de Gravataí, que é a Lei 4.327, agora saiu hoje, inclusive, sobre que veda, né, que proíbe, no caso, que os pais, né, ou os responsáveis legais sejam retirados do convívio dos seus filhos por conta da sua religião. E lógico que a gente sabe que a religião dessas pessoas é de matriz africana. Então, assim, a gente tem um problema, né, em relação à taxa de natalidade, a essa questão pesada que é sobre o nascimento das crianças e sobre os métodos contraceptivos, a visão que as pessoas têm a respeito do corpo das mulheres pretas, que perpassa desde a sexualização exacerbada em cima do corpo da mulher negra até essa questão da promiscuidade, de deixar ela de lado quando ela mais precisa, quando ela, infelizmente ou felizmente, né, depende da visão da mulher, engravida, e quando ela resolve ter aquela criança, apesar de todas as dificuldades, se ela vem de uma religião de matriz africana, ela ainda corre o risco de ser afastada do próprio filho. Que foi, inclusive, uma das coisas que o José falou aqui, mas não foi em relação à religião, e sim a questão da vulnerabilidade social. Inclusive, é algo que é proibido pelo ECA. Os pais não podem ser afastados dos seus filhos, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não podem ser afastados dos seus filhos por vulnerabilidade social. Isso não existe, mas acontece. E a gente sabe que pesa mais para as famílias pretas. Então, enfim, eu acho que eram 2 coisas assim que, infelizmente, está acontecendo no nosso dia a dia. Essa PL saiu hoje, e aí me relembrou por conta desse capítulo da Anja.
Tá mutada, Deusa. Eu falei sem ligar. Muito bem. Você trouxe questões muito boas, Gabriela. Eu vou tentar responder bem rapidinho, porque já deu tempo das meninas. Então, sobre essa questão que você trouxe, né, da intolerância, que eu acho que é muito maluco, e isso conversa muito com essa questão também que tem sido trazida pelas mães. Eu tenho acompanhado o movimento das mães eu tenho acompanhado muito o conteúdo de maternidade, assim, porque eu tenho visto mulheres negras adotarem crianças, pensarem em novas formas de educação, e eu acho que isso é importante, independente se a gente quer ter filho ou não, eu acho que é importante a gente ouvir o que essas mães também trazem, né? Porque é muito comum, dentro dos movimentos sociais, a mãe, quando ela vira mãe, ela decide sair do espaço porque ela não é acolhida, né? Ela não tem um espaço dentro da militância que ela possa levar o filho para um debate. Ela se sente excluída, não porque é um sentimento individual dela, mas porque é uma realidade. O espaço da militância não é um espaço que comporta crianças, né? Os espaços ocidentais são assim. E é por isso que eu acho muito importante a gente, paralelamente a debater os direitos reprodutivos, debater o controle de natalidade também, buscar entender quais são as outras possibilidades de vivência de maternagens que não venham do Ocidente, né? Que não venham dessa lógica branca, da branquitude, de se criar crianças, de se ter uma noção de controle de natalidade, de filhos, porque eu vejo que nesses espaços, por exemplo, essa questão agora que eu ia falar sobre a relação direta aí, né, dessa lei com também a questão do abuso parental, é isso? Abuso parental, onde eu tenho acompanhado muitas mulheres falarem que tá impossível, assim, porque tudo é colocado dentro desse critério, né, de que a mãe está impedindo o pai de ver a criança, mas na verdade uma série de abusos que essas mulheres estão tendo que submeter também para estar convivendo com essas pessoas, para que estejam cabendo dentro dessa legislação aí que é bem ampla e que na verdade acaba servindo mais uma vez ao patriarcado, né? Então a gente tem uma linha linear, a gente tem uma questão aí que é muito linear, né? Ao mesmo tempo que a gente quer garantir o direito da criança de não ser privado do convívio da mãe ou do pai, que isso pode ser motivado por diversas questões, inclusive intolerância religiosa, é uma delas, racismo, né? Em questões de relações aí interraciais e tudo mais. A gente também não quer que a mulher, mais uma vez, fique passando por situações onde a legislação não está levando em consideração também tudo que o patriarcado já estrutura e que possibilita que esse homem, inclusive, seja defendido dentro de um juizado, se for preciso. Porque a gente sabe, né, qual que é como que o patriarcalismo está presente dentro da política, né, e está presente ali dentro de uma atuação de um juiz de direito, né, um operador de direito. E aí a Gabriela traz também sobre como que a gente também não conhece nosso corpo, assim, né. Eu falo que eu sou uma menina que não tive acesso à educação sexual, assim, eu tô buscando agora, porque eu venho de uma família onde isso não tinha que ser debatido, né? Isso não tinha que ser debatido. Mas é muito engraçado, porque essas pessoas queriam cumprir o papel de médico, as pessoas queriam cumprir o papel de, de equipe de saúde, e na verdade não cumpriam papel nenhum, né? Não cumpriam papel nem de cuidado de uma criança, né? Para impedir que direitos não fossem violados, assim. Então, quantas vezes eu vejo famílias deixarem seus filhos aí a mercê aí do cuidado de estranhos, mas essas mesmas pessoas são as mesmas pessoas que estão pautando que não pode ouvir funk, porque funk é hipersexualizar. Né? E essas mesmas pessoas são as mesmas pessoas que estão na hipocrisia defendendo a Damares quando ela vai lá e quer obrigar uma criança a passar por um procedimento de parto de um estupro, né? Então, essas questões elas estão muito interligadas e reconhecer que a educação sexual é um ponto imprescindível na luta pro aborto, eu acho que é fundamental. E reconhecer, novamente, que não se trata de, novamente, uma política branca, assim. Porque o meu medo real é que a gente até aprove uma lei aí na LESC, educação sexual nas escolas, a gente consiga vencer esse bolsonarismo que está aqui em Santa Catarina, ali aquela mulher lá, tal da Ana Campaiolo, que não, né, não tem muito o que fazer, então ela fica fazendo essas campanhas sensacionalistas junto com seus colegas bolsonaristas. A gente pode vencer essa mulher? A gente pode vencer ela, mas a questão é que o discurso não é dela, né? O discurso é um discurso que está muito mais enraizado, né? E vai além. Então, se não for ela, vai vir uma outra figura,
enfim, já perseguiu o racismo, meu Deus. Não, recentemente agora o G7 está perseguindo a Ivo Silveira, né, que é uma escola que eu já dei palestra lá no meio da Consciência Negra, uma escola bem importante, apesar de todas as contradições com o Instituto Ayrton Senna e tudo mais. Uma escola pública que tem parceria público-privada, né, que Santa Catarina entregou a educação dada para a área privada, então é isso, tem mais essa questão das ACTs aí de contratação possibilitou que a gente pudesse entregar uma escola como a Ivo Silveira na mão do Instituto Ayrton Senna. Mas aí acaba que, de outro lado, a gente tem professores que fazem trabalhos muito importantes ali dentro. E aí a gente tem ali uma atuação muito forte nas questões de educação sexual, várias coisas, e isso está sendo denunciado, né? Olha, tá bem tenso, né? Agora, ontem teve uma tentativa de atentado por parte de um estudante, que a gente não sabe motivado exatamente pelo quê. Nossa, não sabia. De morte. Uhum. Nesse nível, assim. Então, muita coisa, sabe? O amigo trabalha lá. Ele fica tentando me contar e eu não quero saber tudo, porque eu fico assim, meu Deus, eu não aguento mais. Eu só... Acho que a deusa caiu. Meu Deus, tentaram silenciar até a deusa aqui. Eu acho que a bateria dela acabou. Eu tô só confirmando que ela vai voltar aqui, se ela tá com bateria. Senão a gente já encerra agora também, porque a gente meio que acabou o clube. Eu acho que foi a bateria dela, gente, porque eu mandei mensagem e só fez um pauzinho, sabe? Eu acho que é isso, então, pessoal. A gente passou já do horário. Gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário. Senão a gente pode finalizar o nosso encontro de hoje. E então agradeço a todo mundo que esteve presente. E lembrando que semana que vem a gente se reúne para o nosso último capítulo, que é o 13º. E semana que vem a gente tem o sorteio também do livro da Bell Hooks. Uhul. Obrigada, pessoal. Obrigada, Isa. Obrigada, Gabi. Obrigada, Boa noite. Stephanie. Ai, Delza voltou. Ó, Oi, Deus, gente, deixa eu agora. finalizar, pelo menos. Então, meu celular, ele decidiu desligar. Na hora que tu falou aquele nome, caiu. É isso, gente. Nem o celular tá aguentando mais. Mas, para finalizar, né, mesmo assim, as meninas da tradução estão aí ainda? Sim, tá. Para finalizar, então, dizer, né, que a gente tem bastante desafios, mas eu acho que o primeiro deles é reconhecer que raça, classe e gênero não são pautas que estão desassociadas, né, elas estão caminhando juntas, e que a gente precisa pensar um projeto político que seja sempre consequente com a realidade da população, assim. Porque eu não me sinto confortável de defender o direito pro aborto a partir, muitas vezes, das mesmas questões que impulsionam as mulheres que caminham comigo, muitas vezes, nos movimentos sociais, porque eu vejo que são causas que não estão conversando diretamente com a realidade das comunidades. E essas pessoas, elas não vão prestar atenção no que eu estou falando, porque eu estou falando coisas que não conversam com a realidade delas, sabe? Falar, é porque é o meu direito de ir e vir, de decidir se a criança vai vir ou não. Cara, para essa pessoa não faz sentido esse tipo de debate. Agora, se eu falar para ela, né, quais são as realidades, olha só, mas já parou para pensar o que o Estado faz com essa mesma criança, que ele diz que tem que vir ao mundo e tal, mas ele não dá nenhum suporte. Acho que quando você abrange a questão, mostra como é que, de fato, tudo isso impacta na vida dela, dentro de uma realidade da comunidade dela, talvez ela não te apoie, mas ela se abre minimamente para te ouvir, né? Então, esse debate, para mim, que é de pé na porta, ele, de cara, ele convence o mesmo grupo que já está convencido, né? Ele não convence ninguém de fora. E acho que a gente precisa estar aberto a cada vez mais expandir essa questão, porque senão a gente vai ficar falando de novo para nós mesmas, assim. E é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Hoje teve muitas questões, eu gosto disso. Não faltem no próximo. Isa, faz uma campanha, Isa, para esse povo vir no último encontro, porque o encontro do trabalho doméstico, inclusive, eu quero que vocês leiam o próximo capítulo, para ver se vocês entendem até algumas questões que eu não percebi ali ainda. Eu tô relendo aquele capítulo, porque é um capítulo difícil para mim, capítulo 13. Tem algumas coisas que eu não saco, assim, exatamente o que a Angela tá querendo dizer.
E eu quero muito que vocês tragam questões aí pra gente conversar, tá? Que bom que a gente tá chegando no final. Eu só queria te perguntar de novo, qual que é o nome da escola que tu falou que estava sendo atacada? É a Ivan Silveira. Ah, tá. É a governadora do Silveira. Ela fica ali na Palhoça. Ah, tá. Tem 2 Ivan, tá? Na Palhoça. Ah, é da Palhoça. É verdade, Isa. Eu falei ali no chat que se fosse presencial, a gente ia fazer com comida no próximo. Gente, assim, ó, eu super topo, sabe? Já tá tendo tanta coisa aí presencial, leva uma máscara aí. Eu quero muito um espaço presencial. Quarta seria ótimo. Vamos conversar sobre possibilidades. A gente pode fazer semipresencial, né? Abre a câmera aí pra galera que for acompanhar de casa e faz uma confraternizaçãozinha. É isso. Vamos pensar sobre. Eu acho ótimo. Vamos falar ali no grupo se o pessoal topa uma comemoração depois. Tá bom. Na UDESC, olha, tem material. Tipo, ontem eu fui para aula presencial na UDESC, que é ótimo, assim, o pessoal de casa conseguiu ouvir. E foi ótimo também estar presencial, né? Então, quem sabe a gente consiga. Ótimo. Vamos, tô preocupada da gente encerrar por causa do horário das meninas, mas é isso. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada às meninas que traduziram. Valeu, Isa, por não desistir. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite.